Olá, meu nome é Yolanda Abreu, eu sou professor de Economia e hoje vou falar sobre dendroenergia. Segundo Salomão, o termo dendroenergia se associa com a biomassa energética lignocelulósica em geral e seus subprodutos, sobretudo em bases renováveis, sendo considerados como temas dendroenergéticos os aspectos técnicos, socioeconômicos e ambientais relacionados com a produção florestal, o pré-processamento dos recursos florestais, sua eventual conversão em outras formas de energia final e, por último, sua utilização. Segundo Horta Nogueira, os recursos energéticos da biomassa podem ser classificados de diversas formas. Os fluxos de energia de biomassa são associados aos biocombustíveis que, por sua vez, podem ser apresentados em três grupos principais, de acordo com a origem da matéria que os constitui. 1. Biocombustíveis de madeira, que são os dendrocombustíveis. 2. Biocombustíveis não florestais, que são agrocombustíveis. E 3. Resíduos urbanos. Hoje vamos concentrar nos dendrocombustíveis. Esses são originários de madeira produzida para fins energéticos ou indiretamente como combustíveis. Inclui também biocombustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, subprodutos de exploração florestal e resultantes de processamento industrial de madeira para fins energéticos. Também nesse grupo é incluído a madeira usada diretamente ou indiretamente como combustível, derivada de atividades socioeconômicas, que empregam produtos de origem florestal. Como produtos da dendroenergia, pode-se citar lenha, carvão vegetal, licor negro e o metanol ou álcool metílico, produzido a partir da madeira. Dentre esses, vamos nos concentrar na lenha e no carvão vegetal. Na década de 1970, a lenha era o combustível mais consumido na matriz energética brasileira. Porém, segundo dados da Empresa de Pesquisas Energéticas, a partir de 1990, a fonte de energia mais utilizada passa a ser o petróleo e seus derivados, passando a ocupar a primeira posição e a lenha a terceira posição. No início dos anos 2000, o setor residencial era o principal consumidor de lenha e o setor industrial ocupava a segunda posição até 2010, quando tal quadro se inverte e o setor industrial passou a ser o primeiro e o residencial o segundo. No Brasil, esse insumo é utilizado principalmente no setor de transformação, para a produção de carvão vegetal e na cocção de alimento nas residências. Em relação ao carvão vegetal, o setor que mais consumiu e ainda consome é o industrial, em especial a produção de ferro-gusa, que em 2016, segundo a Empresa de Pesquisas Energéticas, participou com 82,7% do total demandado. Segundo a FAO, os principais países produtores de madeira para energia em 2016 foram a Índia, com 296 milhões de metros cúbicos, a China, com 100 milhões de metros cúbicos, o Brasil, com 108 milhões de metros cúbicos, a Etiópia, com 101 milhões de metros cúbicos, e a Indonésia, com 46 milhões de metros cúbicos, sendo responsável por 41% da produção mundial. No gráfico 1, com dados retirados da FAO, tem-se a evolução da produção de madeira para energia dos 5 principais países produtores. Segundo a FAO, lenha e carvão são as principais fontes de energia a partir da madeira. A lenha predominava em áreas rurais de vários países em desenvolvimento e o carvão vegetal é uma significativa fonte de energia em domicílios urbanos africanos, asiáticos e latino-americanos. Ainda segundo a FAO, os países subdesenvolvidos são responsáveis por cerca de 90% da produção de lenha mundial e de carvão vegetal. Entre 1990 a 2016, o consumo desta fonte de energia tem se mantido estável em cerca de 1,8 bilhões de metros cúbicos. 1/3 da população mundial utiliza deste combustível para a cocção em empresas siderúrgicas. Segundo os dados da FAO,
Estipula-se que 50% da matéria extraída das florestas em todo o mundo é utilizada como lenha e carvão. A sua produção subiu de 28 milhões de toneladas em 1983 para 50 milhões em 2016. E os 5 principais países produtores de carvão vegetal em 2016 foram Brasil, 5,5 milhões de toneladas, Nigéria, 4,4 milhões de toneladas, Etiópia, 4,3 milhões de toneladas, Índia, 2,8 milhões de toneladas e República Democrática do Congo, com 2,5 milhões de toneladas. Ao analisar o gráfico 2, nota que o Brasil é líder em produção mundial de carvão vegetal, apesar de ter tido uma queda nos últimos 8 anos. A China, em 1983, era a segunda colocada e foi perdendo posição até não estar mais entre as 5 principais em 2016. A República Federativa do Congo vem despontando nas últimas décadas, juntamente com a Nigéria e a Etiópia, e a Índia manteve-se estável desde 2003. Os 6 países representados no gráfico 2 em 2016 foram responsáveis por 42% da produção mundial de carvão vegetal e só o Brasil foi responsável por 11%. No Brasil, no ano de 1985, conforme mostra o gráfico 3, a lenha era responsável por 13,1% do consumo final energético brasileiro e o carvão vegetal por 4%. Após 3 décadas, a lenha responde por 6,3% do consumo final e o carvão vegetal por 1,4%. Em 2005, houve um aumento em ambos, mas mesmo assim, nada comparado com a década de 1980 para a lenha. Apenas o carvão que superou a participação de 1985. Em todas as regiões da Terra, o consumo da lenha vem caindo, porém com exceção da União Europeia, que vem aumentando seu consumo nos últimos anos. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada!